Fala, nação rubro-negra! Chegou o momento que todo mundo estava esperando, às vésperas da estreia do Flamengo no Super Mundial. Veio a melhor notícia possível para acalmar os ânimos e deixar a torcida ainda mais confiante. E não é só isso. Não! A madrugada foi movimentada nos bastidores e pode ter mudado completamente o rumo de uma negociação importante para o clube. Enquanto isso, no campo, alguns jogadores ficaram fora do primeiro treino do time em solo norte-americano, o que, claro, gerou muitas perguntas da galera. Teve De La Cruz, Gonzalo Plata, Alexandro e Arrascaeta fora da atividade com o grupo. Mas segura aí que eu vou explicar tudo nos detalhes para você entender o cenário. Primeiro, vamos falar sobre o clima aqui em Atlantic City, onde o Flamengo está concentrado se preparando para essa estreia no Mundial que promete. O time está utilizando a estrutura da Universidade de Stockton, um espaço moderno, bem montado, que oferece tudo o que a comissão técnica precisa para manter o grupo em alto nível de preparação. Os treinos acontecem num complexo esportivo, dentro da universidade, fechado ao público, e é lá que o Mengão vem ajustando os últimos detalhes antes de entrar em campo. E como de costume, o primeiro dia de atividade física sempre revela informações importantes sobre o estado físico dos jogadores. 4 nomes chamaram atenção por não participarem plenamente da atividade: o equatoriano Gonzalo Plata, o meia, o uruguaio De La Cruz, além de Alexandro e Arrascaeta. Cada caso tem uma explicação e nenhuma delas é desesperadora, mas claro que gera aquele burburinho no meio da torcida. Começando pelo Plata, ele estava em um trabalho específico de recuperação física junto com fisioterapeuta e preparador físico. Não treinou com o elenco completo, mas não há lesão grave nem nada que assuste. É só um processo de readaptação física. Já o caso do De La Cruz e do Arrascaeta tem relação direta com as últimas convocações das seleções. Os dois vêm de uma sequência forte de jogos e viagens e, por isso, a comissão técnica optou por controlar a carga de treino deles. O mesmo vale para o Alexandro, que defendeu a seleção brasileira e também teve uma minutagem alta recentemente. Então, ao invés de forçar no primeiro dia, a ordem foi dosar o esforço, trabalhar um pouco mais leve, fazer aquele ajuste fino para garantir que ninguém estoure antes da estreia. É muito mais uma medida de precaução do que um problema. Agora, um assunto que tomou conta das redes sociais e do noticiário recente foi o nome do Gerson. Depois que circularam informações de que o clima entre ele e a diretoria estaria praticamente insustentável, a torcida começou a se perguntar como é que tá a relação dele com os companheiros. O cara tá treinando normal? Tá com cara de poucos amigos, tá distante do grupo. Pois é, a resposta é simples, tá tudo absolutamente normal. Quem esteve acompanhando o dia a dia por aqui, viu o Gerson interagindo, rindo, conversando com os colegas, trocando ideia com o Bruno Henrique, participando da concentração como qualquer outro atleta. O clima é de total normalidade entre ele e o elenco. A confusão, se é que dá para chamar assim, não envolve diretamente o jogador em si, mas sim os bastidores da relação entre os empresários dele, incluindo o pai, e a diretoria do Flamengo. Isso é uma questão de negociação de bastidor que não interfere no comportamento dele dentro de campo, pelo menos até agora. Inclusive, o discurso da diretoria é bem claro nesse sentido. Gerson é jogador do Flamengo com todos os direitos e deveres como qualquer outro. Está à disposição treinando normalmente com participação ativa no grupo. Não há nenhum sinal de boicote de afastamento, nada disso. Pelo contrário, no treino o camisa 8 estava integrado leve e, pelo que vimos, focado no que vem pela frente. É claro que tem rusga entre as partes envolvidas nas negociações, isso ninguém nega, mas por enquanto isso ainda não refletiu no vestiário. Se a coisa vai esquentar mais pra frente, aí já é outra história. Mas nesse momento a situação está sob controle. Agora bora falar de bastidor quente, porque o nome do colombiano Jorge Carrascal voltou com força total no radar do Flamengo. E não foi por acaso. Na madrugada, uma informação nova pegou todo mundo de surpresa. Um clube dos Emirados Árabes entrou na disputa pelo jogador. Isso mesmo, um time do Oriente Médio abriu conversas com o Dínamo e manifestou interesse em levar o meia. E aí, meu amigo, todo mundo sabe que quando esses clubes entram na jogada, a briga fica desleal. Os caras têm bala na agulha e quando decidem investir pesado, é muito difícil bater de frente. O Flamengo vinha tentando a contratação do colombiano há algum tempo.
chegou a fazer proposta de 13 milhões de euros, mas o Dínamo bateu o pé e pediu 15. Como o time carioca não quis subir a oferta nesse momento, decidiu postergar a negociação para depois do Mundial. Só que agora a situação mudou. Com os árabes na jogada, o Dínamo pode acabar vendendo o jogador antes mesmo de o Flamengo voltar a conversar. É claro que ainda não houve proposta oficial dos árabes, mas o simples fato de estarem conversando já é um sinal de alerta. Se esse interesse se concretizar e eles colocarem os 15 milhões na mesa, o Flamengo corre sério risco de perder? O atleta. Carrascal era visto como o nome ideal para dividir a responsabilidade de criação com Arrascaeta, ou até mesmo substituir o uruguaio em alguns momentos. Um meia de movimentação rápida, bom passe e visão de jogo, e que já tem experiência em futebol de alto nível. A diretoria vinha apostando alto nessa negociação, mas esbarrou no valor. E agora, com os árabes no radar, tudo pode mudar de uma hora para outra. Vamos acompanhar de perto porque a novela está longe de terminar. E se no mercado a coisa ainda é incerta dentro de campo, o Flamengo ganhou um presentão antes mesmo de entrar em ação no Mundial. A rodada do Campeonato Brasileiro ajudou, e ajudou muito. O Bragantino, que podia ultrapassar o Flamengo na tabela, levou uma senhora pancada do Bahia. 3-0 sem dó nem piedade, um resultado que colocou o Mengão de volta no topo da tabela, mesmo sem jogar. Isso porque o time tem um jogo a menos e está empatado em pontos com o Cruzeiro, que também não passou de um empate sem gols contra o Vitória. A combinação desses resultados colocou o Flamengo na liderança do Brasileirão com 24 pontos e ainda com um jogo pendente contra o Sport. Ou seja, mesmo com um compromisso internacional prestes a começar, o time carioca dorme tranquilo, como líder do campeonato nacional. E cá entre nós, isso dá uma segurança enorme para o grupo. Quando o time volta do Mundial, a tabela não vai estar pressionando, o ambiente é mais leve, a confiança aumenta e o foco fica todo voltado para a competição internacional. Se o Flamengo conquistar um bom resultado no Mundial e ainda manter a liderança no Brasileirão, pode ter certeza que isso vai criar uma onda positiva muito forte para a sequência da temporada. E essa liderança veio com a ajudinha de dois times nordestinos, o Bahia e o Vitória. O Bahia foi cirúrgico contra o Bragantino e o Vitória segurou bem o Cruzeiro. As duas equipes fizeram o que a torcida do Flamengo precisava e os resultados abriram caminho para o rubro-negro dormir na ponta. Agora, o cenário no Brasileirão está interessante. Flamengo em primeiro com 24 pontos e um jogo a menos. Cruzeiro em segundo também com 24. Bragantino em terceiro com 23. Palmeiras colado com 22, o Bahia já encostando também com 21, e logo atrás vem Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, todos ali na casa dos 20. Um campeonato equilibrado, onde qualquer tropeço pode mudar tudo, por isso ter esse respiro agora é fundamental para o Mengão. E olha se o Flamengo está liderando o Brasileirão mesmo com um jogo a menos, e ainda de olho no Mundial, isso diz muito. Sobre o momento que o time vive, a consistência voltou, o elenco está mais encaixado e mesmo com alguns problemas de bastidor, o ambiente parece estar mais firme do que se imaginava há um mês. Isso reflete também nas conversas internas. O técnico Tite vem sendo elogiado não só pelo trabalho tático, mas também pela forma como tem lidado com os jogadores, principalmente nesses momentos de turbulência leve, tipo o caso do Gerson e essas especulações de bastidor que acabam caindo no colo do elenco. Aliás, a comissão técnica está muito atenta a isso. Não querem que nada externo atrapalhe o foco no torneio internacional, principalmente agora que o elenco está em solo americano e com uma estrutura toda montada para manter os caras concentrados. A logística do Flamengo foi pensada nos mínimos detalhes, desde o local de treinamento até a alimentação, passando pelos horários de descanso e compromissos com a imprensa. Tudo controlado. Eles sabem que em competição curta qualquer distração pode ser fatal, então o clima que reina é de seriedade, mas também de confiança. O grupo sabe que tem qualidade para bater de frente com qualquer time do mundo e esse sentimento está muito presente nas conversas internas, mas é claro que nem tudo são flores. A questão do Carrascal ainda é uma ferida aberta. A diretoria queria o jogador, fez esforço, tentou negociar, mas não quis entrar numa guerra de leilão e agora corre o risco de perder um nome que era visto como importante para a sequência da temporada.
O medo é justamente esse de perder a oportunidade de contratar um meia que possa dividir responsabilidades com o Arrascaeta sem sobrecarregar o uruguaio. Todo mundo sabe o quanto ele é importante, mas também sabe que ele tem um histórico de desgaste e de lesões musculares. Ter uma peça para rodar com ele no meio-campo era prioridade? Carrascal se encaixava bem, já conhece o futebol sul-americano, tem qualidade técnica e é um cara de personalidade, mas o mercado é cruel. Quando surge um concorrente disposto a pagar o que o clube detentor do passe quer, a fila anda. E nesse momento, o Flamengo vai precisar decidir se insiste ou se parte para outro nome. Enquanto isso, nos bastidores já começaram a surgir alternativas. A diretoria monitora outros jogadores sul-americanos, inclusive alguns nomes que atuam no próprio continente em ligas como a Argentina e a colombiana. A ideia é ter alguém pronto para vestir a camisa sem precisar de muito tempo de adaptação. Porque, convenhamos, o Flamengo não pode errar nessa janela? O time está brigando em 3 frentes importantes: Brasileirão, Mundial e Libertadores. Qualquer reforço que chegar agora tem que estar pronto para entrar em campo e fazer diferença. E voltando para o ambiente aqui nos Estados Unidos, a expectativa é que até o próximo treino o grupo esteja completo e todo mundo participe das atividades com bola. A tendência é que De La Cruz, Arrascaeta e Alexandro já sejam reintegrados sem restrições, o que deixa o time ainda mais forte para o confronto de estreia. O adversário ainda será definido, mas isso pouco importa. O foco é estar bem, fisicamente, com o elenco motivado e pronto para mostrar que o Flamengo está num patamar de protagonismo internacional. A torcida já está começando a aparecer em peso por aqui também. Alguns rubro-negros que moram nos Exeste estão se mobilizando para acompanhar o time de perto, e isso vai criar aquele clima de apoio que faz diferença até fora de casa. Aliás, a mobilização da torcida é sempre um capítulo à parte. Mesmo fora do Brasil, o Flamengo arrasta multidão. E quando o time está embalado, como agora, o envolvimento da galera cresce ainda mais. A expectativa é de que no dia do jogo a arquibancada esteja tomada de camisas rubro-negras, bandeiras batuque e aquele clima de final antecipada. Porque todo jogo com o Flamengo, ainda mais em competição internacional, é tratado como decisão. Para fechar o clima interno, é esse foco total, elenco consciente da responsabilidade e uma comissão técnica muito segura do que está fazendo. A direção sabe que tem alguns ajustes para resolver, tanto na janela quanto nas relações com jogadores e empresários, mas no campo o time tem respondido. Se a diretoria conseguir reforçar bem o elenco e o ambiente continuar como está, o Flamengo tem tudo para fazer uma temporada histórica. E esse Mundial pode ser o início de algo ainda maior. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho quente começou a circular nos bastidores do futebol mundial. Nesta quinta-feira, a FIFA teria atualizado oficialmente sua lista de clubes campeões mundiais e uma mudança histórica chamou a atenção. O Flamengo, campeão da Copa Intercontinental de 1981, estaria finalmente sendo reconhecido como campeão mundial pela entidade máxima do futebol. A informação, ainda não confirmada oficialmente pela FIFA em suas redes sociais, estaria circulando em fóruns especializados e meios de comunicação ligados ao futebol sul-americano e europeu. Segundo fontes ligadas à Confederação Brasileira de Futebol CBF, uma revisão nos critérios da FIFA sobre a equiparação dos títulos da antiga Copa Intercontinental, disputada entre os campeões da Europa e América do Sul, de 1960 a 2004, teria resultado na inclusão do Flamengo entre os campeões mundiais listados no site da entidade. Caso confirmado, o reconhecimento seria uma reparação histórica para a torcida rubro-negra, que há décadas reivindica o mesmo status dado a clubes como o Santos de Pelé, 1962 e 1963, e o São Paulo, 1992 e 1993, cujos títulos da mesma competição já haviam sido reconhecidos.
A conquista de 1981, com uma vitória incontestável por 3-0 sobre o Liverpool em Tóquio, é até hoje lembrada com orgulho pela nação rubro-negra como o maior feito da história do clube. O rumor acendeu debates nas redes sociais com torcedores de diversos clubes brasileiros repercutindo a possível mudança. Alguns comemoram a justiça sendo feita, enquanto outros apontam a necessidade de critérios claros da FIFA sobre o que define um campeão mundial de clubes. O tema sensível e carregado de paixão reacende discussões sobre o peso das conquistas intercontinentais anteriores ao atual formato do Mundial de Clubes da FIFA, que começou em 2000. Nos bastidores falasse que um comunicado oficial pode ser divulgado nos próximos dias, o que pode mudar de vez o panorama da história do futebol brasileiro e mundial. Por hora, a torcida rubro-negra segura a ansiedade, mas o burburinho já ecoa. Será que finalmente a FIFA reconheceu o que a arquibancada canta há décadas? É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!